Oi meninas, bom dia, bom dia. Bem-vinda ao dia 35. Hoje nós vamos estudar o capítulo O Poder de Deus na Fraqueza. Ainda estamos no propósito de número 4, que diz que nós fomos moldadas para servir a Deus. E o verso está em 2 Coríntios 13, no verso 4. Somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir. Deus, Ele realmente gosta de usar pessoas fracas. E essa, meninas, é uma verdade que nós podemos e devemos internalizar, assumir, receber. Por quê? Porque todas nós temos fraquezas. Na verdade, nós temos uma coleção de defeitos, de imperfeições, né? Muitas vezes a gente também vive e passa por situações que nós não controlamos e que nos enfraquecem, né? Restrições financeiras, relacionais. Mas o mais importante é o que nós fazemos com isso. Como seres humanos, nós gostamos de negar as nossas fraquezas. Nos defendemos, damos desculpas, nos escondemos e tornamos a senti-las novamente. E muitas vezes essas atitudes em relação às nossas fraquezas nos impedem de permitir que Deus nos use da maneira que Ele deseja e use também as nossas fraquezas. Deus, Ele olha para a nossa fraqueza de uma maneira diferente, com uma perspectiva diferente. Então, muitas vezes, ele age de uma forma exatamente oposta àquilo que a gente espera. Pode ser que a gente imagine, meninas, que Deus queira usar somente as nossas virtudes, mas não. Até mesmo as nossas fraquezas, ele deseja usar para a honra e glória do seu nome. Deus, ele não fica impressionado, nem com a tua força, nem com a tua autossuficiência, e muito menos com as tuas fraquezas, tá? Aqui o autor diz que Deus gosta, ele é atraído por pessoas fracas que admitem isso, porque é a primeira atitude para que nós sejamos abençoados por ele. A Bíblia também é repleta de exemplos que mostram como Deus gosta de usar pessoas comuns, imperfeitas, para fazer coisas extraordinárias, apesar das suas fraquezas. E a mesma coisa ele deseja fazer com a gente. Se Deus utilizasse só pessoas perfeitas, nada teria de ganho nisso, né? Mas ele usa realmente pessoas imperfeitas, né? Até porque não tem nenhuma pessoa perfeita aqui na Terra, mas ele utiliza pessoas imperfeitas para mostrar ainda mais a sua glória. A fraqueza que a gente está falando nesse capítulo, meninas, ela não é um pecado, tá? Não é um vício de caráter, não é o exagero na comida, não é a falta de paciência. A fraqueza é qualquer limitação que tu herdou e que não tem meios de alterar. Pode ser uma limitação física, uma deficiência, pode ser uma doença crônica, pode ser alguma inaptidão para alguma coisa, pode ser uma limitação emocional, sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar, pode ser uma limitação intelectual ou de habilidade, porque nós não somos absolutamente brilhantes e talentosas, né? Nós temos limitações. E quando a gente pensa nas limitações, a gente pode pensar que Deus não vai nos usar. E esse capítulo vem justamente para dizer o contrário. Deus, ele não se limita pelas nossas limitações. Nós somos como vasos de barro. O tesouro é armazenado em nós. Então não importa se o vaso tem algumas falhazinhas, se ele se quebra com facilidade. O que importa é que a gente seja utilizada para o propósito que Deus nos criou, tá bom? O autor traz alguns itens, então, para a gente avaliar. Primeiro, ele diz para a gente admitir as nossas fraquezas.
Confesse as tuas imperfeições, pare de fingir que é perfeita e seja honesta contigo mesma, com a maneira como tu é. Então, ao invés de ficar na defensiva, apresentando desculpas, identifique as tuas fraquezas pessoais. Tu pode até mesmo fazer uma lista delas, tá? Muitos cristãos esquecem que nós somos apenas humanos, né? E se uma crise for necessária para que você admita as suas fraquezas, Deus vai permitir, porque Ele te ama, tá? O segundo ponto é regozije-se na sua fraqueza. Paulo nos ensina isso, né? Ele relata e escreve que se sente muito feliz em se gloriar nas fraquezas, porque assim, na fraqueza, que o poder de Deus se manifesta por intermédio dele. Então, nós também podemos ficar contentes, né? As fraquezas, elas nos fazem depender de Deus, elas nos ajudam, né, a entender que em Deus nós somos fortes. A fraqueza também previne a arrogância, nos ajudam a ser humildes, né, nos mantermos mais humildes, a não ficarmos orgulhosas. A limitação, ela pode ser um instrumento, né, que nos impede de passar à frente de Deus, mas é depender dele mesmo, né? A fraqueza também nos incentiva a ter comunhão uns com os outros, né? Quando nós somos fortes ou nos sentimos fortes, talvez a gente pense que não precisa dessa comunhão, mas a fraqueza, ela nos ajuda a perceber isso, que nós temos as limitações, nós precisamos uns dos outros, né? Que os nossos defeitos não nos limitam. E as nossas fraquezas, elas aumentam a nossa capacidade para exercer o nosso ministério, nos tornam mais atenciosas, nos ajudam a sentir compaixão pela fraqueza de outras pessoas também, e tudo isso é importante. O autor relata que as fraquezas de Gideão eram baixa autoestima e insegurança, mas Deus transformou ele num poderoso guerreiro. A fraqueza de Abraão era o medo. Não uma, mas duas vezes ele afirmou que Sara, sua mulher, era sua irmã para se proteger, mas Deus transformou ele no pai da fé. Pedro, ele era impulsivo, sem força, e Deus transformou ele em forte como uma pedra. Davi, ele era adúltero, e Deus transformou ele como um homem segundo seu coração. João, impulsivo, né, filho do trovão, foi transformado no apóstolo do amor. Então, a lista é interminável, mas as fraquezas se transformaram em forças quando as pessoas permitiram-se ser utilizadas por Deus. Um outro ponto que o autor traz é compartilhar as suas fraquezas de forma sincera. O nosso ministério cristão e de vida, ele envolve vulnerabilidade. Abaixar a guarda, tirar a máscara, falar sobre as nossas lutas, tudo isso faz com que a gente possa ser usado para levar o amor de Deus para outras pessoas. A vulnerabilidade é um pouco arriscada, né? Nós temos que ter cuidado, mas também nos liberta, porque nós aliviamos tensão, dissipamos os medos de julgamento, né, principalmente, e começamos a entender que Deus é quem vai resolver as nossas fraquezas. Em algum ponto da nossa vida, a gente tem que decidir se nós vamos querer influenciar pessoas ou impressionar pessoas. Quando nós queremos impressionar, nós vamos então nos utilizar das nossas forças aparentes. Vamos esconder nossas fraquezas, vamos levantar a guarda, levantar a régua. Mas quando nós queremos influenciar pessoas, nós temos que chegar perto delas. E elas vão poder perceber as tuas imperfeições. E isso não é problema nenhum. É uma qualidade essencial para ser um líder, para ser um influenciador. É a credibilidade. As pessoas precisam confiar em você, apesar das suas imperfeições. E a gente só
desenvolve a confiabilidade quando nós somos sinceras, não quando nós somos perfeitas. Um outro ponto que o autor traz é glorie-se na sua fraqueza. Paulo declarou isso, né? De tão fraco que eu sou, eu vou me gloriar, porque grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. Deus quer transformar uma virtude em fraqueza, muitas vezes, para nos ajudar ainda mais. Jacó, ele era um manipulador, mas Deus tocou no ponto forte dele e transformou, né? Uma vez ele lutou com Deus e nesse momento Deus tocou na sua coxa, num ponto forte e transformou em algo fraco, para que ele parasse de fugir. Jacó vivia se fingindo que era perfeito, que não tinha problemas. A cada problema que ele tinha, ele deixava para trás e seguia. Só que isso não foi algo positivo. Deus, ele quer que a gente dependa dele. Isso é mais importante. Se você quer que Deus a abençoe e use de forma grandiosa, precisa estar disposta a mancar até o fim dos seus dias, porque Deus usa pessoas fracas. Finalizando, meninas, o dia 35, o autor deixa para nós a seguinte frase: Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. E no versículo para memorizar, ele deixa 2 Coríntios 12:9. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E para meditar, ele deixa uma pergunta: é possível que eu esteja limitando o poder de Deus em minha vida ao esconder minhas fraquezas? Sobre o que eu estou precisando ser sincera para poder ajudar as pessoas? Vamos pensar sobre isso hoje. Vamos entender quais fraquezas nós estamos deixando para trás. Aliás, nós estamos deixando que impeçam que Deus nos utilize. E vamos entender, meninas, que todas nós somos fracas, que todas nós somos limitadas. E se não fosse o poder de Deus em nossa vida, nós jamais poderíamos ser usada para qualquer propósito. Desejo que Deus te abençoe. Aliás, vou orar contigo hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te louvamos, porque, Pai, o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A tua graça, Senhor, utiliza pessoas fracas e limitadas. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Nos dê um dia abençoado hoje, cuida de nós e nos ajude a sermos usadas pelo Senhor em todo o tempo. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus. Amo a vida de vocês. Espero vocês aqui amanhã. Amém? Beijo.